Hoje nós vamos estudar as 7 trombetas do Apocalipse. E nós vimos várias coisas que se relacionam com os fatos que nós vivenciamos atualmente. E aí, queridos, nós temos que ter um equilíbrio, porque nós não podemos desvincular a palavra da nossa vida atual e da nossa vida prática. Mas nós também não podemos começar também a imaginar tantas coisas e criar tantas coisas, porque tem muita gente aí também que fica fazendo sensacionalismo, aumentando muitas coisas. Então, é preciso haver equilíbrio, pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que está acontecendo e o que está para acontecer, bem como aquilo também que já aconteceu. Toda vez que eu vou estudar o Apocalipse, eu sempre falo para as pessoas que, infelizmente, grande maioria das mensagens, livros que você vê do Apocalipse, eu queria te pedir para você ter bastante discernimento, bastante atenção, se a pessoa está lendo o Apocalipse daqui, da Bíblia. Porque eu já vi mensagens imensas, estudos, DVDs, livros, com pouquíssimas citações bíblicas. E a pessoa não teve nem o trabalho de ler a Bíblia. E aí faz toda uma mensagem em cima do Apocalipse, só que sem o Apocalipse. E aí então você vê muita heresia. Eu quase que já aconselhei pessoas a jogar fora livros, essas coisas. E pega a sua Bíblia, abre no último livro, que é o Apocalipse, e lê. Não adianta você ter 1 milhão de livros, DVDs, vídeos, mensagens, se você não leu o Apocalipse. Então, nosso desafio primeiro é ler a palavra, ler o livro de Apocalipse. Senão não adianta, porque o Espírito Santo, ele pode e ele quer revelar para você. E hoje nós vamos para o capítulo 8 de Apocalipse. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, onde vamos acompanhar a leitura, e então eu peço que você esteja atento àquilo que Deus está falando ao seu coração e perceba, qual o significado desta mensagem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Eu coloquei para vocês aí um toque de trombeta para chamar atenção, para despertar sobre as 7 trombetas do Apocalipse, em Apocalipse 8 e 9. Em Apocalipse 8, nos diz assim, do versículo 1 até o versículo número 6. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu, da presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando o 7º selo é aberto, é importante você ter essa visão de continuidade. Ao abrir o 7º selo, surgem 7 anjos com 7 trombetas. Então, no livro de Apocalipse, você vai ver isso constantemente. 7 igrejas no início do livro do Apocalipse. E ao chegar à 7ª igreja, surgem 7 selos. Ao chegar no 7º selo, abriu o 7º selo, a abertura dos 7 selos é a revelação de 7 trombetas. E quando chegar nas 7 trombetas, no final dessas 7 trombetas, a 7ª, 7 taças serão derramadas. Então, o 7º selo do Apocalipse é a abertura, aliás, o toque de 7 trombetas. Antes que alguém talvez pergunte e fale, porque essa pergunta é a mais falada de todas. Ah, pastor, nós vamos ouvir o toque das trombetas? E aí você vai achar na internet milhões de vídeos de toque de trombeta.
Eu posso fazer um para vocês aqui, se vocês quiserem. Eu filmo a janela da minha casa, acho um toque de trombeta, coloco, monto no vídeo e você vai falar, tocou uma trombeta no céu na minha casa aqui. Então tem milhões de vídeos de gente mostrando que gravou os anjos tocando trombeta. Eu não posso duvidar que Deus pode do céu fazer tocar uma trombeta para nós escutar, não. Se Deus quiser, pode. Só que eu acho que não se relaciona a isso, não se refere a isso. Quando o texto bíblico fala das trombetas, são fatos. E aí nós vamos explicar melhor o que significam essas trombetas. Então, os 7 selos se abriram. Quando chegou no 7º selo, foram tocadas 7 trombetas. Então, vamos só recordar os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo foi um cavalo branco com engano das nações. O segundo selo, um cavalo vermelho com guerras e rumores de guerras. O terceiro selo, o cavalo preto, através da fome e falta de alimentos. O quarto selo, o cavalo amarelo, com a morte por doenças e pestes, epidemias. O quarto selo são epidemias. O quinto selo é as almas dos mártires que estão no altar de Deus, e aí mostra-se a perseguição da igreja. O sexto selo, desastres ambientais, inúmeros desastres ambientais. E o 7º selo, o toque de 7 trombetas. Então, o 7º selo é que revelam as 7 trombetas. Qual a diferença entre selo e trombeta? Preste atenção nisso aí. Os selos são para a igreja. É a igreja que verá os selos se abrir. Revelação. A trombeta, ela se destina primeiramente ao mundo, para despertamento, para que as pessoas possam acordar, para que as pessoas possam mudar. Então, queridos, quando se abrem os selos, é para que a igreja que estudou, os teólogos, todos nós, possamos ter os selos do Apocalipse, aquilo que fechava a revelação, ser desvendado. A revelação será aberta para a igreja. A igreja vai poder entender aquilo que estava selado. Então, queridos, não adianta milhões de livros do Apocalipse, porque o Apocalipse está selado. Nenhum teólogo, ninguém vai poder abrir, somente o Cordeiro. Mas na hora que os selos forem abertos pelo Cordeiro, a igreja vai entender. Então, por isso que nós temos que ler o Apocalipse. Então, os selos são para a igreja. Já as trombetas, a igreja vivenciará as trombetas, mas os selos já estarão abertos, a igreja já vai estar despertada e as trombetas vão tentar despertar o mundo, despertar vidas para o Senhor. Então, os selos despertam a igreja, revelam para a igreja o que estava oculto, selado, e as trombetas visam o despertamento do mundo, das pessoas. Então, como eram as trombetas? Comumente se usavam chifres de carneiro, mas também haviam trombetas de prata, de ouro, de bronze, de outros metais. Mas comumente, quando fala-se de trombeta, na linguagem bíblica, era um chifre de carneiro que eles usavam para tocar. Naquela época se falava chofar, né? E aí eles tocavam aquela trombeta e ali dava o aviso. Então, para que servem as trombetas? As trombetas têm a função de dar anúncios importantes. Naquele tempo, quando um rei, uma autoridade tinha que dar um aviso, primeiro se tocava uma trombeta. Quando tinha uma notícia, tocava-se a trombeta. Então, era a rede social da época. Tocou a trombeta, aconteceu alguma coisa. Ou vai acontecer alguma coisa. Então, a trombeta é um anúncio. Ok? O selo está no livro. A igreja terá revelação. A trombeta, Deus vai tentar avisar o mundo. Pensa comigo. Como Deus é justo. Ele não vai voltar sem antes dar um aviso. Ele vai tentar despertar pessoas. Então, ele vai tentar acordar
vidas que estão distantes da sua palavra e talvez pessoas que terão que voltar para o Evangelho. Então, Apocalipse 8:6 diz assim, nós já lemos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se preparam para tocar. Aqui nós estamos no 7º selo. O 7º selo, um anjo abre, aliás, Jesus, o Cordeiro, abre o 7º selo, e 7 anjos aparecem com 7 trombetas e se preparam para tocar. As 7 trombetas significam um anúncio perfeito, completo da parte de Deus. Porque o 7 significa o total, o completo, o perfeito. Então Deus vai dar um aviso completo para a humanidade. Vai ser um momento de despertamento. Da mesma forma que os 7 selos são uma revelação completa para a igreja. Então, 7 é esse completo. E as 7 trombetas vai ser um anúncio perfeito de Deus. Cada anjo traz uma mensagem específica que se cumpre com o soar da trombeta. Aqui eu volto a dizer, o anjo, Deus pode mostrar o anjo? Pode. Mas o anjo é um ser espiritual. Ele não precisa aparecer. Eu não preciso ver anjo para eu crer que Deus está colocando o seu anjo ao meu redor, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Você tem fé que os anjos de Deus estão ao seu redor? Tem certeza. Mas às vezes você não vê. Então tem gente querendo ver anjo tocando trombeta. Queridos, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. São os fatos que revelam o toque da trombeta. Por que o Senhor usa essa imagem da trombeta? Porque é uma coisa tão alarmante, como se você ouvisse uma sirene, um alarme, e aí você para e vê para acontecer alguma coisa. São fatos. Os fatos é que vão disparar esse alarme de Deus. Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Aqui, quando o primeiro anjo toca a primeira trombeta, o Senhor lança então sobre a terra fogo de granizo. Como se fosse... Aí nós podemos conjecturar. Não adianta a gente querer fazer uma forma sensacionalista. Né? Não adianta, nós temos que esperar acontecer. Uma chuva de pedras de granizo. E é queimada a terça parte das árvores da terra. E aqui, então, a primeira trombeta é o desmatamento e queimada da terça parte da terra, das árvores. Se você for prestar bastante atenção, será que já se queimou a terça parte das árvores que existiam no planeta? Muito mais do que isso. O ano passado nós vivemos na Amazônia, em uma semana, queimou 20% da Amazônia. E será que a igreja não percebe isso? Isso é um toque de Deus para as pessoas, para as vidas acordarem e se despertarem para o Senhor. Então eu penso que aqui, ao queimar a terça parte da terra, seria a terça parte do que sobrou, do que tem naquele momento. Ok? E essa chuva de granizo, de fogo, que chove do céu, isso aí pode ser ilustrado de inúmeras formas, pode acontecer de inúmeras formas. Tanto podem ser meteoros, como pode ser bombas lançadas, como pode ser o próprio homem lançando fogo, ok? Como pode ser a própria poluição, o próprio aquecimento. Então, assim, você imagina João, há 2000 anos atrás, vendo fogo cair do céu. Ele não sabia se era bomba, se era cometa, se era foguete, o que era, não. Ele não sabia, não tinha como saber o que era.
Então ele fala, ó, choveu fogo do céu. E esse fogo que vem queimou as árvores. Então ele vê esse fogo queimando é uma revelação de Deus da primeira trombeta que mostra a queimada da terça parte da terra. Continuando Apocalipse 8, 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Se você prestar atenção, tem uma coisa em comum aí. A terça parte da terra, agora a terça parte do mar se transformou em sangue. Morreram as criaturas do mar e as embarcações. Aqui ele fala que acontece que uma montanha cai no mar. E aí isso pode ser entendido como um vulcão, uma explosão de um vulcão, tsunamis. E então o mar vira sangue e as embarcações são destruídas. Então você vê aí o mar revolto. Na primeira trombeta, a terra, com a terça parte atingida, e na segunda trombeta, a terça parte do mar é atingida, os animais e as embarcações. Acontece que uma montanha cai no mar, é lançada no mar, uma montanha em chamas, ou seja, isso aí nos mostra a imagem de um vulcão. João talvez não usava essa palavra, talvez não conhecia o vulcão para falar, e então ele escreveu, viu uma montanha em chamas cair no mar. E aquilo gerou um tsunami. Então você imagina, terremotos geram tsunamis, o mar revolta, as embarcações, os peixes morrem. A segunda trombeta atinge a terça parte do mar. Continuando. Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Olha que coisa impressionante. Agora, a terça parte dos rios é atingida por uma estrela. A terceira trombeta, ela vai atingir a água doce da terra. E aqui ele ilustra com uma estrela, um astro, um meteoro, a forma que ele tinha para falar, que se chamava absinto. A palavra absinto significa amargor, como algo químico, venenoso, atingisse a água e então ferisse a água e contaminasse a água. O que significa isso? A poluição. Aí eu pergunto para você mais uma vez, você acha que a terça parte da água doce da terra já foi contaminada? Você acha que já foi contaminada? Queridos, muito mais do que isso. Muito mais do que isso já foi contaminado. Então nós precisamos pensar que isso tudo que está acontecendo, que está sendo, aliás, mostrado nessa revelação, ela tem, assim, um sentido muito prático para nós. Muitas coisas já estão acontecendo, já estão sendo mostradas para nós, só que naquele momento em que o Senhor revelar mesmo, em que a trombeta tocar, vai se cumprir de maneira plena. Ou seja, naquele momento, a água doce que sobrou, a terça parte dela será contaminada. O que poderia ser essa estrela que vem do céu? Talvez, queridos, pela contaminação, pela poluição, né? Algo que aconteça e faça contaminar a água doce. Então, assim, é difícil para a gente explicar. Por isso que eu falo que a gente tem que esperar acontecer.
O nosso papel como pregadores estudiosos do Apocalipse não é revelar o Apocalipse. Quem revela é Deus. Nosso papel é estudar. Então, eu tenho que saber que a terceira trombeta, uma estrela cai do céu, contamina a terça parte da água doce e as pessoas morrem, são contaminadas. Há pouco tempo aconteceu no Rio de Janeiro um fato que, de repente, a água doce que eles tinham, né, que dizem que é doce, né, gente? Que a gente bebe muito remédio. A gente bebe muito absinto aí, ó, cloro, muita coisa amarga. E, de repente, aquilo contamina. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Como aconteceu, por exemplo, lá no caso de Mariana, nós vivenciamos lá no Vale do Rio Doce. De repente, eu vivi isso. A cidade não tem água. Né? Eu, com um bebê em casa, tinha que comprar água mineral para lavar ele. Para qualquer coisa, tinha que comprar água mineral. Porque não tinha água, a água toda contaminada. Então, queridos, isso está acontecendo. Então, essa estrela, algumas coisas podem ser simbólicas, queridos. Dependendo se que vem do céu, pode ser a ordem de Deus. Mas pode ser a própria mão do homem. Ok? A estrela que cai na Bíblia tem um significado muito da questão de Satanás. Né? O anjo que caiu. Então, a questão do pecado, da influência demoníaca, do mundo sobre nós. Então, a terceira trombeta é essa estrela que cai do céu e atinge a água doce, tornando-a amarga. Que é a poluição da terça parte da água doce, a terceira trombeta. Para Apocalipse capítulo 8, versículo 12 e 13. Apocalipse 8, 12 e 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas e o que os três anjos ainda vão tocar. Então, agora vai ser a quarta trombeta. E a quarta trombeta, ela se destina ao céu, aos astros, às estrelas, que escurecem e ficam sem luz. E aí aparecem três águias. E essas três águias gritam: ai, ai, ai. Que são ai? Ai é dor. Avisando que ainda faltam três trombetas. A quarta trombeta nós podemos interpretar com o escurecimento do céu com algo também muito prático. A poluição, queridos. A poluição escurece o céu. Talvez alguém aqui lembre antigamente que você olhava para o céu e você via muito mais estrela. O céu era muito mais estrelado. E isso vai diminuindo. Então, a quarta trombeta, o escurecimento do céu, a poluição do ar, dos astros, ok? Então, isso vai mostrar que a quarta trombeta atinge a terça parte do céu. Preste bem atenção. As quatro primeiras trombetas atingem a terra, a natureza, de forma geral. A primeira trombeta, a terça parte das matas, do solo, com queimados. A segunda trombeta, a terça parte do mar, com os peixes e as embarcações. A terceira trombeta, a terça parte dos rios, da água doce. E a quarta trombeta, a terça parte do ar. Você vê que essas quatro primeiras trombetas têm algo em comum. Cada uma delas atinge a terça parte. Quando nós formos estudar as 7 taças, vai ser diferente.
Você vai ver uma relação das 7 trombetas com as 7 taças. As 7 trombetas atingem a terça parte. As taças não é a terça parte, não. É o total. Você vai ver que tem uma diferença. Então, a primeira trombeta, a terça parte das matas, a segunda trombeta, a terça parte do mar, a terceira trombeta, a terça parte dos rios, e a quarta trombeta, a terça parte do ar. Por um lado, nós podemos ver que esse tipo de coisa já aconteceu. As matas, o mar já foi atingido, os peixes, os animais marinhos, as águas doces, a poluição, muito disso já tem acontecido, mas são sinais para que se cumpra, então, plenamente quando se tocar essas trombetas. Vamos, então, continuar. O versículo 13 diz que aparece uma águia. E essa águia, 3 vezes ela diz ai, ai, ai. E quando essa águia grita no céu, aí é um símbolo. A águia é um ser que tem um significado muito interessante na Bíblia, de visão, de força, de rapidez. Então, quando a águia vê algo, é muito rápido. Então, quando a águia aparece, ele fala, é rápido. E ela grita 3 ais, porque ela diz, faltam 3 trombetas. Ainda faltam 3 trombetas. E agora nós vamos para o capítulo 9, versículo 1 a 12, que nos diz assim, Apocalipse 9, de 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com uma fumaça saída de um poço. E lhe foi dito que não causassem dano à terra, à erva da terra, nem a qualquer outra coisa verde, nem a árvore alguma, e então somente as pessoas que não têm o selo de Deus sobre a testa. Também não lhe foi permitido que os matassem, mas que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão, e também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como os dentes de leão, e tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda caudas como escorpiões e com um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Quando essas águias tocam, aliás, elas gritam esses ais, elas avisam que ainda vem mais 3 trombetas. Então, a quinta trombeta, ela acontece justamente isso. Ela traz o que sobre nós? Só um minuto. Uma estrela que cai do céu, novamente, o símbolo de uma estrela, mas essa estrela já vai falar de algo espiritual. Aqui é Satanás, é a presença maligna. Depois ele vê gafanhotos, ele vê um exército maligno. E aqui, queridos,
na quinta trombeta, tem uma coisa terrível. Manifestações demoníacas. O diabo, que ainda não estava agindo sobre a terra de fato, enviando apenas seus demônios, ele vem para atuar sobre a terra. Como se um exército de demônios fosse solto, e aqui como gafanhotos, para vir sobre a terra. Essa é a quinta trombeta. Eles começam a perturbar as pessoas, ferir as pessoas começam a querer até morrer. E você vê aqui que é um período de 5 meses, essa perseguição espiritual. Então, a quinta trombeta, essa perseguição espiritual. Os gafanhotos representam demônios presos no abismo. Então, na quinta trombeta, um exército de demônios vem sobre a terra. O que seria isso, queridos? Satanás, que vê que está chegando a hora dele, que não vai ter jeito, ele fala assim, eu vou tentar dar o maior prejuízo. Ele sabe que ele vai perder, mas ele quer deixar o maior prejuízo. Ele quer ferir pessoas que ele veio para roubar, matar e destruir. E então esses gafanhotos, esse enxame de gafanhotos, representam demônios presos do abismo, como diz em 1 Pedro 3,19, que vêm sobre a terra para ferir o ser humano. E aí ele descreve esse exército de gafanhotos, parece que ele tem rosto de homem. E na verdade, queridos, é difícil para o apóstolo João explicar uma coisa que ele nunca tinha visto. Então ele faz comparação, que parece que o corpo de gafanhoto, que tem cabelos como de leões, rosto humano e solta fogo da boca, na verdade ele está falando de demônios, de coisas espirituais. Quando ele fala aqui de Abaddon e Apolion, na verdade ele está usando 2 palavras que eram usadas para falar sobre o diabo, sobre Satanás. A palavra Abaddon e Apolion são, né, expressões que significam destruição. Então o diabo vem para tentar destruir. Vem tentar destruir pessoas, o máximo de pessoas possível. Quando ele vê que está chegando a hora, é um tempo de perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Essa quinta trombeta, para mim, é uma coisa assim, uma das mais assustadoras. E aí, queridos, nós vamos ver que nos últimos tempos, mais situações, mais pessoas vão aparecendo, mais problemas que você vê que são espirituais. Você vê que parece que o diabo começa a se manifestar de uma maneira mais forte. Essa quinta trombeta, tá? Então, Abaddon e Apolion, em grego e hebraico, palavras que designam destruição, ok? Destruição. Tá, quando fala sobre a marca da trombeta, a marca da besta, né? Aqui fala que esses demônios vêm para atingir aquelas pessoas que têm a marca da besta. Na verdade, se você for ler aqui, né, o versículo número 4 diz assim: lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Aqui, se você for ler o capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver que Deus vai ter mandado o seu Espírito primeiro para selar as pessoas. Então, aqui a igreja, e aí por isso que é muito importante a gente desfazer um engano de que a igreja não vai estar. Como que a igreja não vai estar? Diz o versículo 4 que vai ter pessoas que vão ter o selo de Deus. O que é o selo de Deus? É o selo do Espírito Santo na sua vida. No capítulo 7 de Apocalipse, diz que o Senhor vai mandar selar os seus, aqueles que estão na terra, antes de acontecer isso. Por quê? Se você tivesse selado, quando for tocar as trombetas, e aqui nós estamos falando da grande tribulação, tá, queridos? Você está selado. Esses demônios vêm, mas eles não vão poder atormentar aqueles que estão selados. Selados por Deus.
E aqui tem uma coisa maravilhosa que depois a gente pode estudar com mais detalhes. O que é isso? Antes da besta vir e selar com a marca da besta as pessoas, Deus vai mandar marcar o dele primeiro. No capítulo 7 de Apocalipse vem a marca de Deus sobre os seus servos. Lá no capítulo 13, né, e 14 de Apocalipse, vai falar da marca da besta. Mas Deus já marcou os dele primeiro. Então aqui na quinta trombeta, quando o demônio é solto na terra e começa a perseguir as pessoas desejam morrer. Imagina, e não consegue. Por quê? Porque é um tempo de sofrimento, na grande tribulação, mas a igreja está selada. O diabo não pode tocar. Ele não pode tocar naqueles que estão selados. Isso é a presença e o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. A quinta trombeta é uma das mais assustadoras, que se refere a um tempo de perseguição, né, por demônios. Apocalipse 9, 13 a 21. Apocalipse 9, 13 a 21. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, e as cabeças com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por causa desses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. E eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. A sexta trombeta mostra quatro anjos que estavam nos quatro cantos da terra, segurando os ventos. E de repente parece que esses anjos estavam impedindo de que algo acontecesse. E quando eles recebem ordem, podem soltar, vem então um exército e mata a terça parte da terra. Daquelas que também não estão selados, que não estão marcados por Deus. E aqui diz que essas pessoas não se arrependem. Eles se endurecem o coração e não se arrependem dos seus erros. Então João descreve um exército que ele não sabe. Talvez na época não tinha como descrever. Parecia cavalo, parecia que tinha cabeça de leão, cuspia fogo, e aí feria as pessoas. E aí, queridos, o interessante é que a forma como ele vê esse exército, ele talvez imagina do jeito que era na sua época. Mas de repente ele vê pessoa com cabeça de ferro, né? E aí talvez ele não sabe explicar, mas ele está vendo um exército. Isso pode significar guerra. Uma grande guerra mundial.
E aí também ele fala que tudo isso acontece perto do rio Eufrates, a região do Iraque. Preste atenção, querido. Olha no mapa onde está passando o rio Eufrates. Ele sai da Turquia, passa na Síria, atravessa o Iraque e cai no Golfo Pérsico. O que está acontecendo no mundo aí onde mais pessoas estão sendo mortas? A Síria. Existe uma profecia sobre Damasco, que aconteceria nos últimos tempos, de que ela seria destruída, e é o que está acontecendo. E aí todo esse movimento em volta do rio Eufrates. A sexta trombeta chama atenção para essa região da terra. Vai acontecer algo ali. E aí João vê um exército, e ele descreve de inúmeras formas, com cavalos, e que soltava fogo. Imagina só ele vendo, queridos, um tanque de guerra. Lá eu vi um cavalo de ferro. E a cabeça dele soltava fogo. É uma forma de explicar. Para João, ver um tanque de guerra, talvez, Deus estivesse mostrando para ele, fosse um cavalo de ferro, que soltava fogo. Imagina João vendo aviões soltando bombas. Então, todo esse movimento em volta do rio Eufrates, e que também está acontecendo na Síria, e você vê que essa região aí, foi nessa região que foi a Torre de Babel, essa região que foi a Babilônia, e é nessa região que serão as guerras finais, as guerras do final dos tempos. Então aqui está falando de uma grande guerra mundial. É a sexta trombeta. Já estamos terminando. A sétima trombeta vai estar no capítulo 11. Você vai ver que existem algumas pausas no texto de Apocalipse. As 7 igrejas, capítulo 2 e 3, aí tem uma pausa no capítulo 4 e 5, que mostram a outra cena, tá, do trono de Deus. Depois tem os 7 selos, no capítulo 6. Depois tem o capítulo 7 como intervalo, onde Deus sela os seus servos. E então tem as 7 trombetas, no capítulo 8 e 9. E aí tem um outro intervalo, onde Deus mostra outras coisas. E aí então toca-se a sétima trombeta, e depois vem as 7 taças. Apocalipse 11, versículo 15 a 19. Apocalipse 11, versículo 15 a 19. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que é e que eras, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Versículo 19 diz que abriu-se o céu. E diz aqui que chegou a hora da justiça de Deus. A 7ª trombeta é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E aí eu gostaria de explicar com mais cuidado para você. Quando toca a 7ª trombeta, aí no capítulo 11 de Apocalipse, vê-se o trono de Deus, o céu se abre, é visto o altar, a arca da aliança, todo aquele cenário bíblico,
Ou seja, o céu é revelado e os anjos começam a falar, ó, chegou a hora. É agora. É agora que os pequenos e os grandes serão julgados. É agora que acontecerá o cumprimento da sétima trombeta. Então, nós vamos ver outros textos bíblicos. Por que é a sétima trombeta, o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus? Olha 1 Coríntios 15, 51 e 52. Você tem que marcar esse texto aí, se você puder, anote. Eis que lhe vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz que a última trombeta é o quê? Ressurreição e arrebatamento. Fala que nem todos vão ressuscitar, mas nós vamos ser transformados. Ou seja, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. E quem estiver vivo será transformado. Vamos ver outro versículo, porque uma doutrina não pode ser baseada num versículo só, não. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Vai confirmar a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4, aliás, aqui está do 14 ao 17. Tá? Pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, no encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui confirma em 1 Tessalonicenses, e quando tocar a sétima trombeta, quando tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar e a igreja será arrebatada. E encontrarão nos ares com o Senhor. É muito importante você memorizar isso, talvez não é fácil de uma vez você memorizar isso. Mas tem muita gente aí pregando coisa confusa. Que Jesus vai voltar, aí vai ter a grande tribulação, e aí depois Jesus vai ter que voltar de novo, e ressuscitar os mortos, e arrebatar a igreja. Não tem nada disso na Bíblia. Aqui diz que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos é uma coisa só. É um conjunto. Jesus não vai voltar, arrebatar a igreja, depois fazer a grande tribulação, depois voltar de novo, ressuscitar os mortos, depois voltar de novo e fazer o juízo final, não. Não tem isso na Bíblia. Ele virá e será um evento só. Arrebatando a igreja, ressuscitando os mortos. Ok? É tudo conjunto. Na sétima trombeta. Você viu bem claro isso aí. Então, nós vamos concluir aqui a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Memorize isso, por favor. Primeiro, ressuscitam-se os mortos. Mas 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que é num piscar de olhos. Os mortos ressuscitam e a igreja arrebatada. Aqueles que servem ao Senhor, estiverem mortos, primeiro ressuscitam. E aqueles que estão vivos são arrebatados ao céu. Tem muita gente aí pregando arrebatamento sem ressurreição. Não tem como separar o arrebatamento da ressurreição. É junto. Primeiro, inclusive, ressurreição.
Então, como que vai ter arrebatamento da igreja se os mortos não saíram dos túmulos? E a Bíblia diz bem claro que eles vão sair dos túmulos e vão ressuscitar. Então, preste atenção que tem heresia sendo pregada aí. O arrebatamento da igreja é junto com a ressurreição dos mortos. É a 7ª trombeta. Vamos terminar as 7 trombetas do Apocalipse. Vamos fazer um panorama. A primeira trombeta é o desmatamento e queimadas a 1/3 parte da terra. A segunda trombeta são vulcões e tsunamis, atingindo o mar. A terceira trombeta é a poluição da 1/3 parte da água doce. A quarta trombeta, a poluição do ar e escurecimento do céu. As 4 primeiras trombetas são a 1/3 parte da terra, do mar, da água doce e do ar. E então, uma águia fala 3 ais, porque as 3 próximas trombetas serão muito piores. A trombeta são demônios que são soltos do abismo para perseguir a terra e aqueles que não servem. A 6ª trombeta são as guerras a partir do rio Eufrates, a região do Iraque e da Síria. E a 7ª trombeta é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Isso é bem claro aí. Quando chega a 7ª trombeta, é o momento do arrebatamento da igreja. Então, até aqui a igreja estava. Até aqui a igreja suportou tudo. Mas como você viu, ela foi selada e protegida por Deus. Fique atento para ouvir o soar das 7 trombetas. E não apenas ouvir, mas saber que o que está acontecendo, tudo que acontece, é o cumprimento do Apocalipse. Nós possamos estudar completamente a palavra de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração. Nós possamos, ó Pai, buscar, ó Pai amado, a presença do Senhor, buscar, ó Pai amado, a Tua face e nos preparar verdadeiramente para aquele momento que o céu se abrirá e o Senhor, Pai amado, chamará o Teu povo. Nós possamos, ó Pai amado, estar, Pai amado, prontos, possamos estar, Pai amado, despertados para entender. Que o Senhor Deus venha alarmar o nosso coração. Nós possamos, ó Pai amado, ter nossos olhos desvendados para ler a revelação e entender a mensagem. E que nós possamos, Pai amado, não ter medo, mas saber que não é uma má notícia, uma boa notícia. Jesus está voltando. E Ele voltará para levar o teu povo. Tira todo temor, toda dúvida, toda ansiedade, todo medo, todo pavor. E dê-nos a confiança de que no dia nós vamos subir para a glória. Que assim o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe.